show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Pontualmente às 10h30 no Rádio Serviço Saúde Especial. De domingo eu converso mais uma vez com o grande médico, endocrinologista e clínico geral, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Hoje o Dr. Silvio vai falar sobre um problema que afeta mais de 150 mil brasileiros por ano, que é o infarto. Ele vai explicar o que é esse problema e qual tratamento é recomendado. Bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, Helena. Aquele beijo para a família Tupi. Um assunto de suma importância, importantíssimo no Brasil e também no resto do mundo, é claro, uma das principais causas de mortalidade. Aproximadamente 30% de todas as mortes podem ser devidas ao infarto agudo do miocárdio, que é uma doença que há muitas décadas vem sendo estudada exatamente no sentido de conhecermos quais os fatores de risco ligados a essa condição, de modo que a gente possa fazer aquilo que na medicina é o ideal, prevenir para não ter que remediar. E a lista de gente que eu tenho que mandar beijo: Antônio Alberto, Eva Maria Vascaína, Cláudio Botafoguense, Silvia Oliveira, Inácio Domingues. Gente, é uma lista de 50 nomes. Eu vou dando aos pouquinhos, se não conseguir esse domingo, no próximo a gente continua. Beleza. Então, para começar nosso papo, o que é o infarto, doutor? O infarto é quando uma determinada parte do coração deixa de receber sangue. E eu já venho falando há muito tempo que o sentido e o motivo pelo qual o Dr. Silvio vem aqui é tentar explicar algumas coisas de uma forma clara. O coração é um órgão vital porque ele é uma bomba que joga sangue para todo o corpo. E através do sangue, as nossas células recebem tudo aquilo que é importante, os nutrientes e o oxigênio. Veja bem, se algum setor do nosso corpo, por qualquer razão, deixa de receber o sangue, evidentemente que as células que necessitam de tudo isso, elas começam a entrar no processo de sofrimento. No caso do coração, eu tenho chamados vasos coronarianos, são aqueles vasos que irrigam o próprio músculo do coração. E, eventualmente, seja pela presença de um coágulo, que a gente chama de trombo, ou pela presença de uma placa que aumenta muito de tamanho e, eventualmente, solta algum fragmento, pode haver a interrupção do fluxo sanguíneo para o músculo do coração. E aí a falta de oxigênio nesse músculo faz com que essas células entrem num processo de sofrimento, acumula uma coisa chamada ácido lático devido ao fato de não haver oxigênio, é o que a gente chama no mediquês de uma acidose celular, e isso provoca o surgimento da dor, que é o sintoma mais importante do infarto. E para vocês verem que a vida de médico, que tanta gente critica sem saber, não é fácil, você sabe que tem infarto sem dor também, mas isso eu deixo para falar daqui a pouco. Ué, a pessoa está infartando e não percebe isso? No idoso e no paciente que tem um diabetes de longa duração, ele pode infartar e não ter dor. Evidentemente que cabe ao médico na emergência, ao médico assistente, reconhecer a possibilidade de um infarto mesmo na ausência de dor, que é o principal sintoma na maioria dos casos de infarto. Quais são esses sintomas, doutor? Olha, um infarto clássico, você tem uma dor localizada na região do peito, do tórax, uma dor torácica, é uma dor caracteristicamente com a sensação de aperto, com uma intensidade grande, geralmente com uma duração maior do que 20, 30 minutos, que normalmente não alivia com nada. Essa dor pode provocar irradiação dela, se, por exemplo, para o braço esquerdo, é muito característica, a dor no peito é irradiada para o braço, estou infartando, é possível, procure a emergência, procure a UPA. Pode irradiar para a mandíbula também, pode irradiar para as costas. Você vê que a dor no peito, ela pode ter algumas irradiações. E outros sintomas costumam aparecer juntamente com essa dor. O indivíduo fica muito pálido, porque a dor é muito intensa, ele sua, aquele suor frio, fica enjoado, pode vomitar, pode ter falta de ar. Todos esses sintomas acompanhando um quadro que sugere a possibilidade da chamada síndrome coronariana aguda, nome bonito, é um infarto agudo do miocárdio. O coração fica acelerado ou fraco demais? Olha, ele pode no primeiro momento ficar acelerado, mas dependendo da região do coração, onde ocorreu a perda da motilidade desse músculo, chamada necrose do músculo miocárdico, ele pode começar a ficar bradicárdico, ou seja, o número de batimentos diminuir até ele parar. E aí adivinha, é o chamado infarto fulminante, cara, papum. Não tem jeito, aí não tem muito o que fazer. Por isso que a gente trabalha com a prevenção. E alguns sintomas, eles podem eventualmente fazer com que o paciente procure o médico
e deve sempre procurar um médico, e cabe ao médico fazer a investigação, porque muitas vezes detectamos pequenas obstruções que são passíveis de tratamento. Você vai perguntar sobre tratamento daqui a pouquinho, eu espero. Você sabe, doutor Silvio, conversando com alguns médicos e com algumas pessoas amigas, muita gente relatou que já foi parar na emergência com um incômodo no peito, uma dor aguda, quando chegou lá, gases. Isso acontece realmente muito, doutor? Acontece. Um ar preso aqui? Na verdade, na medicina você tem uma série de sintomas que podem expressar diferentes condições clínicas. E a gente chama isso o exercício do diagnóstico diferencial. Teu amigo aqui teve uma situação dessas há 21 anos atrás. Eu tinha me separado da mãe das minhas filhas e eu estava numa época que eu não estava com uma alimentação equilibrada, muito tenso, sentindo falta das meninas, estressado demais, isso há 21 anos. E acordei de noite, meu amigo, com uma queimação no peito. Eu falei, pronto, era o que faltava, tô infartando. Sentei na cama, tentei respirar fundo, aquela ardência não melhorava. Eu falei, olha, tem duas possibilidades, doutor. Ou você está infartando, que Deus te livre, ou isso aí é um refluxo, porque você está se alimentando mal, comendo na hora errada, ansioso. Falei, bom, vou fazer um teste. Se eu conseguir chegar na geladeira e beber um copo d'água gelada, não é infarto. Se eu cair no meio do caminho, que Deus me receba. E andei devagar, respirando fundo. Era a esofagite, que eu tenho uma hérnia de hiato. E realmente aquela alimentação desregrada contribuiu para isso. Mas é um sintoma diferencial. E às vezes o cara não é doutor, ele procura a emergência, que na verdade é o que se deve fazer. E aí nessa hora, chegando na emergência, cabe ao médico da UPA, cabe ao médico de qualquer emergência, fazer um eletrocardiograma. A primeira medida que você deve tomar na suspeita do infarto, tomar 2 comprimidos de aspirina de 100 miligramas. Isso é uma medida que pode ser salvadora, inclusive. Sim. E que todo mundo muitas vezes tem à mão. Se não tem, tenha 2 comprimidos. Por uma situação dessas, se for esofagite, vai piorar? Vai, mas não vai morrer. Sim. E se for infarto, ajuda a diminuir a mortalidade de acordo com dados da própria Organização Mundial de Saúde. Aí o amigo falou, poxa, doutor, mas está incomodando muito aquela dor aqui, ó. Uma dor aí do lado de baixo é mais ou menos gases. Ar preso no corpo. Qual a solução? Ele peido. Ou flatos, como a gente chama. Mas no popular, né? No popular, soltar um... aí dá aquele alívio momentâneo, né? E ao invés de tomar um AS, você vai tomar uma simeticona, uma dimeticona, que vai ajudar a aliviar. E acima de tudo, se o cara for fumante, pare de fumar, porque você, quando fuma, aspira junto com a fumaça ar, o que aumenta os gases no estômago. E normalmente na ansiedade você mastiga de forma inadequada a comida, engolindo o alimento com ar. Isso também contribui. E tem uma série de doenças, já falamos aqui uma vez sobre intolerância à lactose, que é uma causa importante de gases. E aí você pode ter uma dor que é quase no tórax, na verdade é no abdômen superior do lado esquerdo, uma dor tipo uma pontada. E aí é gás. Aí cabe ao médico falar, mas essa dor está apertando. Não, doutor, é tipo uma pontada, ela vai e volta. A possibilidade de infarto aí é remotíssima. Né? Provavelmente serão gases. A história clínica e o exame físico são ferramentas imprescindíveis para que o médico possa fazer um diagnóstico, ou suspeitar pelo menos de um diagnóstico, e pedir os exames em conformidade com essa possibilidade. Certo. Vamos falar de fatores de risco e de prevenção também. Que é o mais importante. E você sabe que na cidade de Framingham, nos Estados Unidos, próxima a Washington, na década de 50, médicos norte-americanos escolheram essa cidade porque ela tinha características habitacionais interessantes. Praticamente todos os grupos étnicos, raciais norte-americanos viviam nessa cidade, e o fluxo migratório, ou seja, a entrada e saída de pessoas nessa cidadezinha não era muito grande. Entendi. E aí eles conseguiam acompanhar as pessoas por um período de tempo bastante longo e tentaram identificar quais os fatores ligados ao infarto. Então identificaram, por exemplo, que o ato de fumar, que até então era super elegante, quem não se lembra do Humphrey Bogart com aquelas baforadas, né, em Casablanca, morreu de câncer de pulmão, viu que o tabagista, o fumante, ele tem um risco maior. Da mesma forma que os hipertensos, os diabéticos, indivíduos que têm níveis elevados de colesterol no sangue, indivíduos com obesidade, indivíduos que têm uma vida sedentária, e habitualmente sedentarismo é uma causa da obesidade, indivíduos que têm uma história familiar de infarto têm provavelmente um risco maior. E você ia me perguntar, mas eu me antecipo pelo tempo. Os homens têm um risco maior de infarto do que as mulheres.
E normalmente o risco das mulheres só começa a se equiparar ao dos homens cerca de uma década após elas terem entrado no menopausa. O que nos faz supor que o estrogênio fabricado pelos ovários nas mulheres, enquanto elas menstruam, é um fator protetor contra o infarto. Fator esse que os homens não têm. Mesmo que a gente tenha estrogênio, a nossa quantidade é muito pequena. E o das mulheres, evidentemente, que atua como protetor. Porém, e tem um risco enorme nas mulheres e que as nossas ouvintes da Rádio Tupi precisam saber, talvez uma das mensagens mais importantes de hoje, aumente o rádio. Se usa pílula, não pode fumar. O tabagismo é absolutamente contraindicado na mulher que usa pílula anticoncepcional, seja por que razão for. Olha, muita gente não sabe disso, hein? É uma ordem médica, não é do Dr. Silvio, é da Organização Mundial de Saúde. Por quê? Porque o risco da mulher, mesmo jovem, e infelizmente na minha vida de emergência eu vi alguns casos dolorosíssimos, mulheres entre os 20 e 40 anos, jovens, chegando com dor no peito. A gente, a princípio, naquela época, achava que nessa faixa etária infarto não era uma situação muito possível. Quando fazíamos o eletro para cumprir com o protocolo da emergência, vinha aquelas ondas, supradesnivelamento do segmento ST. Meu Deus, está infartando, mas como? 26 anos, uma jovem linda no Miguel Couto. E não teve o que fazer, porque evidentemente o infarto tem uma coisa curiosa: quanto mais jovem o paciente, menor a chance de sobrevivência. Porque ao longo da nossa vida, principalmente quando a gente pratica exercícios físicos, é por isso que eu vivo batendo na mesma tecla, vamos caminhar, vamos fazer exercício, a gente força com que haja uma circulação colateral, novos vasos se desenvolvem. Por quê? Porque se eu tenho um banco de reservas, né, Helena, a gente que gosta de futebol, a gente tem como mudar a situação. Se eu tenho um vaso que entope, eu tenho colaterais, eu tenho circuitos por onde o sangue pode chegar, mesmo que numa quantidade um pouco menor, mas não a ponto de fazer com que aquelas células morram. E a circulação colateral, ela demanda tempo. Então, veja bem, a gente sempre fala que a idade é um problema, nesse caso não. Um infarto no indivíduo de 90 anos, ele tem um prognóstico, muitas vezes, melhor do que se ele acontecer aos 30. Por quê? Porque aos 30 anos eu não tive tempo de vida terreno suficiente para que o meu coração pudesse ter desenvolvido uma circulação colateral, de modo que numa situação de infarto eu tenha ainda como sobreviver. Porque nem todo infarto é fatal, graças a Deus, mas o importante é prevenir. Se você tem uma queixa de cansaço inexplicável, se eventualmente em situações de estresse ou de esforço físico maior, você tem uma sensação de aperto no peito que passa, chamada angina, procure um setor de atendimento médico. Você será encaminhado ao cardiologista, que irá proceder aos exames necessários. Dentre os exames, a gente tem a chamada cineangiocoronariografia, que é aquele exame que a gente faz com a injeção de um contraste através do braço, de modo a tentar identificar qual é o estado da circulação das coronárias. E muitas vezes, Helena, a gente detecta a presença de uma determinada placa numa determinada região. E aí, vejam bem, dependendo do tamanho da placa e da sua localização, é possível que a gente possa colocar um dispositivo chamado stent, que é uma molinha. Essa molinha, ela simplesmente colaba aquela placa, permitindo que o fluxo sanguíneo, que naquela região já estava muito comprometido, ele volte a se regularizar. Aí você faz o stent, claro, depois eu tenho toda uma reabilitação e tenho todo um cuidado para saber quais foram os fatores de risco associados ao desenvolvimento daquela placa, de modo que eu possa intervir diretamente nesses fatores de risco para que ela não reapareça. Porque se eu não fizer isso, em menos de 10 anos aquele stent entope. E o que eu evitei de infarto vai acontecer de alguma maneira. Às vezes a localização da placa, o tamanho das placas, ou o número de placas me impede de colocar 1, 2 ou 3 stents. E aí a gente parte para a chamada cirurgia de revascularização do miocárdio, onde eu vou fazer, por exemplo, um bypass, colocando um pedaço da safena, um pedaço da mamária, e eu vou criar um circuito como se fosse um viaduto que bypassasse, que circundasse a placa, de modo que aonde estava obstruído eu consiga passar por fora. É a cirurgia de revascularização miocárdica, que hoje é feita com bastante segurança. Evidentemente que a colocação do stent é menos invasiva, com menos risco, sempre que isso for possível, é o que a gente deve fazer. Mas quando é feita a cirurgia aberta, doutor?
A cirurgia aberta é na situação da revascularização miocárdica. Eu tenho que cerrar o externo, abrir o peito, aí eu vejo aonde estão localizadas essas placas, eu uso um aparelho para permitir que haja circulação extracorpórea, e durante esse procedimento eu tenho que fazer a ligação antes do lugar onde está obstruído com um lugar que já passou a placa. Eu coloco um segmento, por exemplo, da artéria mamária. Eu pego, por exemplo, a safena e coloco um pedaço da safena de tal modo que eu consiga bypassar, circundar o local onde há obstrução. Entendi. Dessa maneira, eu refaço a circulação naquele local de modo a preservar a saúde daquele músculo cardíaco naquela região. Já o stent não é rapidinho, né? O stent é um procedimento imediato. Na verdade, é uma molinha elástica que eu vou introduzindo através de um catéter, muitas vezes, seja pela artéria do braço, seja pela artéria da virilha, e eu chego até o coração, isso tudo monitorizado, evidentemente, eu tenho uma televisão que eu vou vendo. Cheguei na placa, o médico solta esse dispositivo e imediatamente aquilo distende. Entendi. Como se fosse aquele macaco antigo que fazia aquele... E isso esmigalha a placa, e é na mesma hora impressionante, Helena, é tão bonito o fluxo. Na mesma hora ele se espalha e aquela situação de risco de morte iminente, ela desaparece. A medicina evoluindo dessa maneira é uma coisa que emociona a todos nós que amamos a medicina, porque é uma forma que a gente tem de preservar a vida do indivíduo, que é algo que Deus nos permitiu, que é um dom. É um dom, agora a gente tem que executá-la com seriedade, com responsabilidade. Agora, de que adianta saber tudo isso se de repente eu chego com um caso que eu tenho que colocar um stent? Vamos colocar um stent. Ou eu não tenho médico especialista porque eu fiz um concurso a R$ 2.600, R$ 2.800. Imagina, o indivíduo leva 10, 12 anos para se especializar nessa área e abre um concurso com R$ 2.800. Ou pior, no município aqui de Rio Bonito, abriram com R$ 1.100. Aí não querem, evidentemente, tratar. E se eu tenho esse médico, porventura, antigo lá, já bem treinado e tudo, muitas vezes o stent que é necessário eu não tenho na unidade porque não houve recursos para comprá-lo, até porque, evidentemente, esse tipo de dispositivo ele não custa R$100. Ele é um dispositivo relativamente caro. E aí a gente vê a dificuldade que o Estado tem na questão de manter realmente todos os recursos necessários à preservação da saúde. Já que estamos falando de coração, o ouvinte mandou aqui a pergunta: quando é necessária a colocação de marca-passo? O marca-passo é uma situação utilizada quando você tem uma frequência de batimentos cardíacos abaixo do normal. E abaixo do normal provocando sintomas, geralmente tontura ou síncope, porque quando o indivíduo perde a consciência. A gente faz um exame chamado eletrocardiograma dinâmico de 24 horas, o Holter do ECG. O cardiologista ou arritmologista, hoje a cardiologia é uma especialidade que se subdividiu. Tem um hemodinamicista, que é exatamente aquele cardiologista que coloca o stent. Eu tenho eu tenho o arritmologista, que é o indivíduo que se especializa nas arritmias. Esse médico arritmologista, aqui vai um carinho especial para o Luiz Maurino Abreu, que foi chefe da cardiologia dos Hospital dos Servidores, meu colega de residência. Ele era ritmologista e ele implantava marca-passos, e muitas centenas ele implantou nos servidores, não vou falar milhares, mas centenas certamente. Bradicardia importante, sintomático, você coloca o marca-passo, é um dispositivo que estimula o coração a bater. Então, por alguma razão, às vezes até mesmo por conta de um infarto que o indivíduo tenha tido, o número de batimentos cardíacos por minuto diminui a ponto dele começar a ter sintoma. O marca-passo, ele implantado no indivíduo, estimula o coração de tal maneira que a cada 70, 80 vezes por minuto, o coração vai contrair, injetando sangue para todo o corpo. E quando coloca esse marca-passo, ele dura para o resto da vida? Não, ele tem que trocar a bateria de tempos em tempos. Antigamente trocava cada ano, depois a 5 anos, que agora são cada 10 anos. Mas ele fica onde? O marca-passo fica ele fica embaixo da pele, normalmente colocado do lado direito do tórax. Aí tem um fiozinho que vai até o coração, através desse fio ele vai soltando o estímulo elétrico, evidentemente que é um dispositivo eletrônico com uma bateria. E a troca dessa bateria não é um procedimento do outro mundo, não. Mas cabe sempre voltar ao médico, no início no primeiro mês, depois a cada 6 meses, e depois uma vez por ano, para ver se está tudo ok com o aparelho. Faltou alguma coisa, meu querido, para fechar? Sempre falta. Na verdade, sempre falta. Lembrar a você que é diabético, de longa duração, que o infarto pode vir sem dor, conforme eu já falei. E, gente, tem histórico familiar de infarto na família, ou mesmo de derrame, que é uma outra doença que também é devido à formação de uma placa que leva à interrupção do fluxo sanguíneo, só que nas artérias do cérebro. Vamos cuidar dos fatores de risco. Se você é diabético, faça a sua dieta, procure seu médico, siga a medicação. Se você é hipertenso, controle seus níveis pressóricos.
é muito importante. Faça exercícios. Vamos andar, vamos caminhar. Deus nos criou como animais mamíferos e bípedes. Temos 2 patas de sustentação. E sentamos no carro e subimos de escada rolante. Vamos nos movimentar mais. Isso, veja bem, estimule seu filho. Vai caminhar com ele. Você está com seu filhote aí em casa, 4, 5 aninhos? Isso, pega ele, vai dar uma passadinha no quarteirão, vai até a praça. Vamos andar, vamos fazer algum exercício. E outra coisa, né? Na medida do possível, sem excessos. Evitar o fumo, excesso de álcool. E vamos viver bem. Ser feliz e ter um pensamento positivo ajuda tudo. Isso. Eu saio daqui feliz. Eu também, depois de um papo maravilhoso como esse. Assunto para domingo que vem, amigão? A gente tem alguns assuntos, Eliano. A princípio, eu vou falar, atendendo a pedido de alguns ouvintes, fibromialgia, um assunto que há 5 anos atrás nós falamos, mas fibromialgia afeta muitas mulheres e a Lelê, sempre atenta, como sempre, falou: a Lady Gaga já cancelou vários shows por causa da fibromialgia. Lelê, vários casamentos acabaram por causa da fibromialgia, mas eu conto domingo que vem. Até domingo, uma semana abençoada. Dia de São Pedro foi ontem, né? Que ele nos abençoe a todos. Isso aí. Um abraço, fique com Deus e até semana que vem. Show do Heleno.